Pela Rede Globo e pela CBN, está começando mais um programa do Jô. Ela atende pacientes com distúrbio de déficit de atenção, como o Miltinho, por exemplo, o DDA. Eu vou começar com a psiquiatra Ana Beatriz Silva. Por favor. Uau! Você é do Rio, Ana Beatriz? Carioca da Gema. Olha só, tá aqui o livro Mentes Inquietas, Ana Beatriz Silva, B. Silva. B de que é? Você entrou para a faculdade de medicina com que idade? 15 para 16. Que loucura isso. Como é que você descobriu a DDA? Eu descobri num congresso, né? Quando eu entrei para a faculdade de medicina, no terceiro ano, eu resolvi o primeiro congresso de psiquiatria americana, né? Aquela coisa, aquele entusiasmo que você vai no congresso americano e você fala, não, já estou pronta para participar do primeiro congresso de psiquiatria, né, americano. Então eu fui. E como toda boa DDA, 8 horas estava marcado para começar, eu não cheguei 8 horas. Cheguei 8h15 achando que era a maior maravilha do mundo, porque eu falei, poxa, 15 minutos de tolerância, eu nunca consegui isso. Cheguei toda feliz, bati na porta, fechado, não teve negociação. Aí fiquei meio chorosa, assim, aí vi que tinha uma palestra para começar às 8h30. Corri e entrei. Aí o cara começou a falar, não, porque as pessoas que têm uma velocidade de pensar muito grande, se irritam, acham todo mundo lento. Aí comecei a olhar, nossa, tô parecendo isso comigo. Daqui a pouco, não, porque são pessoas que se apaixonam facilmente, desapaixonam facilmente. Eu falei, nossa, tem alguma coisa a ver comigo. E aí ele foi falando, daqui a pouco eu falei, nossa, esse homem tá falando de mim. E sem minha autorização. Aí acabou. Era um americano? Ele era americano? Americano. Aí você gritou, help! Não, eu esperei ele acabar, porque tinha todo mundo assistindo a palestra, calmo, tranquilo, e as pessoas tinham associações e falavam, não, isso foi discutido, nós vamos discutir na reunião de semana que vem. Uma coisa super civilizada. Aí acabou, eu fui lá, falei, olha, você falou de mim. Aí ele falou, olha, você me procura, a gente vai fazer uma avaliação. Aí no final ele chegou e falou assim pra mim, olha, você é DDA. Né? E eu tinha problema de escrever, porque ditado era uma coisa horrorosa, porque eu repetia as sílabas, eu trocava palavras. Você não comia sílabas também, não? Comia. Ih, vorazmente. Tá escrevendo, de repente você viu que... Podia comer até palavras, rapidez. Jô. Até pela rapidez do raciocínio, eu podia comer palavras. É uma característica também do DDA você chegar atrasado nos lugares? Às vezes, sim. A gente sabe o horário, mas a gente começa a se organizar e começa a fazer uma opção de coisa. Aí a gente começa, não, mas eu posso melhorar isso. Você sempre começa a achar que vai dar tempo. Que vai dar tempo, que você pode fazer mais alguma coisa para ficar melhor. E nisso você acaba perdendo a noção do tempo. Mas isso não chega a ser um problema, pode ser até uma qualidade, né? Por isso mesmo que eu fiz o livro, porque, primeiro que o termo déficit, distúrbio de déficit de atenção, é um termo que eu detesto. Que não é um déficit de atenção? Exatamente, não é mesmo. É um excesso de atenção. Vou explicar por quê. Então, Miltinho, você não tem, perdão, me enganei. Não, vou explicar por quê. O termo déficit é uma coisa que eu acho horrível. O que caracteriza o DDA? Uma instabilidade de atenção. O que significa isso? Naquilo que ele tem tesão e paixão, que mexe ali no sistema límbico, né, que é o sistema da paixão, dos sentimentos, ele é capaz de ficar hiperconcentrado, que é o que a gente chama de hiperfoco. Então, ele é capaz de ficar 12, 13, 14 horas. Isso acontece muito com músicos, né? Escritores, começam a escrever e vão embora, não tem noção do que está acontecendo. É verdade. Né? Então, isso é uma característica do DDA. Quer dizer, eu acho que em todo trabalho artístico tem essa característica. Tem uma tendência muito grande. Não, tem a própria característica, mas eu acho que é porque o trabalho artístico é sempre uma coisa muito lúdica. Da mesma forma que toda criança, você não consegue arrancar ela quando ela está brincando. Para você tirar ela do brinquedo, para dar um banho nela, vai, menino, tá na hora do almoço. Algumas você consegue, assim, vem pegando. O DDA você tem que quase que botar nas costas e fazer uma guerra. O DDA é muito predisposto a seguir uma coisa artística. E todo DDA, ele mantém essa coisa lúdica a vida inteira. O DDA não é para ser curado, é para ser estimulado. O DDA é um tipo de personalidade, caracterizado por quê? Por ter um funcionamento mental acelerado. Vamos supor que fosse um motor de carro. Sim, vamos tá supor acelerado. Que 90% das pessoas tem um motor a 80 km. O DDA, ele normalmente tem a 200. Você estava falando de concentração. Se é uma coisa que o foco... O hiperfoco. Hiperfoco. Que é essa capacidade de se
concentrar pelas questões que despertam Mas paixão. dependendo do assunto. Dependendo do assunto. Então, por exemplo, ele pode ter dificuldade de concentração para outro tipo de atividade? Por exemplo, para jogar cartas, para... Total. Se não for uma coisa que esteja ligado ou a um talento especial dele, né? Ou que seja uma coisa que desperte a paixão nele, esquece. Como é que fica, por exemplo, um QI numa pessoa que tenha, que seja portadora? Tudo leva hoje a crer que existe uma tendência a ter uma capacidade um pouquinho acima da média naquilo que é o talento dele. Porque hoje você mede, você faz o quê? Você averigua a questão do talento especial da pessoa. Você é um multitalento. Eu sempre digo que é tudo a mesma coisa. E é a mesma pessoa. São dedos da mesma mão. É a mesma pessoa. Não é? Exatamente. Então não tem nada de esdrúxulo. Né? O estranho seria se eu fosse comediante, escrevesse, pintasse e também fosse mecânico de automóvel. Neurocirurgião. Aí realmente. Aí realmente eu estou em outra área. E quais são as 3 características do DDA? A instabilidade de atenção, né? A impulsividade, e que impulsividade não é sinônimo de agressividade, eu coloco muito isso, e impulsividade é a origem da compulsividade. Então, a criança DDA tende a ser o adulto compulsivo. Compulsivo para comer, compulsivo para comprar, compulsivo para o uso de drogas. Então, se você prevenir isso na criança, você está fazendo um trabalho para o adulto que você não sabe. Mas esse trabalho será a favor ou contra? Totalmente a favor. Mas isso não pode, vamos dizer, diminuir castrar sua de jeito nenhum. Capacidade de... Não? De jeito nenhum, pelo contrário. Um DDA nunca vai andar a 80. Você nunca vai pegar esse motor e jogar a 80. O que você vai fazer é pegar esse motor de 200, porque você concorda que se ele vai a 200 o tempo todo, esse motor vai ter uma tendência à exaustão. Por isso que o DDA tem uma tendência à depressão. Que não é uma depressão do tipo, ó vida, ó dor, é de cansaço. É aquela hora que ele para e fala assim, não estou aguentando mais. O teu livro é um livro que facilita a identificação das pessoas com DDA, é isso? Eu procurei fazer uma linguagem, Jô, isso eu fiz questão, bastante simples, né? Para o leigo mesmo poder ler. Porque eu acho que, para o colega médico ler, eu acho que a gente escreve para artigo, a gente fala em congresso. Eu acho que o que interessa é a gente poder divulgar um conhecimento no nível maior. Né? Claro. E eu vejo essas crianças subaproveitadas, eu vejo só sendo discriminadas, e eu vejo essas crianças que poderiam estar numa adolescência brilhante, estar numa adolescência totalmente complicada. Tem uma frase interessante, é o seguinte: frequentemente as situações provocadas pela impulsividade ou distração da criança DDA detonam brigas entre outros membros da família. Briga quem com quem? Os pais. Por causa da criança? Por quê? Botando a culpa no outro, não? Exatamente. Por quê? Porque a impulsividade da criança DDA é assim. A criança, ela não pensa para falar, né? Como qualquer impulso. O que acontece com o DDA? O lobo frontal, que é essa região que nós temos aqui, que se chama de fronte, né? Durante muito tempo a gente achava que ele não servia para nada. Hoje a gente sabe que ele é o regulador do nosso comportamento. Ele não regula os movimentos, ele regula o comportamento. Então, o que acontece? Ele é um portal, ele filtra todo o sistema de pensamentos do cérebro. Quando eu quero lembrar de você, Jô, não é um computador que eu vou lá, acesso e vem um arquivo. Quando eu quero lembrar de você, me vem milhões de informações de várias regiões do cérebro que passam pelo meu sistema límbico. Por isso que a minha lembrança, dependendo se eu estiver chateada com você ou não, vai ter uma distorção. Claro. Vai para o lobo frontal. E ali ele dispensa uma série de informações. Eu só quero a sua fisionomia, eu não quero saber como é que estava o seu sapato, a sua gravata, apesar do cérebro computar isso tudo. Marca tudo. Tudo. Né? O que acontece no DDA é que este filtro, a criança nasce com esse filtro funcionando um pouco menos. Então, o que acontece? Tem sempre uma avalanche de pensamentos. Acumulado. Mas isso traz uma vantagem. Os DDAs têm uma tendência à criatividade. Mentes Inquietas, Ana Beatriz Silva. Obrigadíssimo pela tua presença. Obrigada a você.